Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais um programa Aliança, o programa da Quarta Igreja Presbiteriana de Carapicuíba, para falarmos sobre família, casamento, namoro, criação de filhos, relacionamento, conflitos, etc. Assuntos imprescindíveis para a nossa vida. E hoje nós vamos começar um novo estudo. Vamos falar um pouco sobre os papéis de homens e mulheres, como Deus os criou, por um lado iguais, por outros diferentes, né? Mas vejam, é importante a gente reconhecer que o relato bíblico sobre a criação do homem e da mulher, ele é muitas vezes rejeitado, né? Ele é por muitos tido apenas como um mito, né, que não é digno de confiança, como um mero ensinamento moral, em termos bem abrangentes, tá? Ou como algo ultrapassado. Então, até mesmo cristãos, até mesmo igrejas, têm apresentado um ensinamento distorcido, viesado deste relato da criação, né? Muitas vezes até para favorecer uma ideia mundana de que homens e mulheres são iguais em tudo, ou o oposto, que a mulher tem que se humilhar, né, se subjugar ao homem, enfim. E, todavia, se você de fato é um cristão, você tem que, nesse momento, fazer uma escolha. Eu estou disposto realmente a ouvir o que a palavra de Deus tem a me dizer. Eu estou disposto a crer no que ela diz, naquilo que ela revela sobre Deus e sua vontade. E eu estou disposto a fazer agora um compromisso, né, de, naquilo que ela me ensinar, eu estar disposto a obedecê-la, a me esforçar para compreender e obedecer. Se a sua resposta for sim, nós vamos prosseguir aqui e vamos investigar de que maneira a Bíblia ensina que homem e mulher foram criados incrivelmente idênticos, iguais, né, em muitos aspectos, na maior parte dos aspectos, mas por outro lado, individualmente os criou únicos, distintos, né, com papéis diferentes dentro da ordem da criação de Deus e dentro do propósito que ele tinha para a humanidade. Então, eu queria que você, nesse momento, então, se desligasse de falsos ensinamentos ou de preconceitos que você recebeu, né, dos abusos, né, das distorções que foram feitas com Gênesis até aqui, e você focasse no primeiro aspecto. Guarde isso na sua memória. A Bíblia não ensina, não ensina que os homens são superiores às mulheres. Bem, isso fique bem claro, né? Ao invés disso, Deus projetou homens e mulheres para serem iguais. Eles têm diante de Deus o mesmo valor, ok? Segunda coisa que eu gostaria que você memorizasse, tá bom? A Bíblia não ensina que as mulheres devem ser subjugadas pelos homens, tá? A, a ideia de subjugar, ela, ela, ela acaba levando em consideração uma diferença essencial, né? Que um seja superior ao outro. É diferente de submissão. Nós vamos, talvez no outro encontro, estudar melhor. Mas definitivamente a Bíblia não ensina que a mulher deve ser subjugada pelo homem. Pelo contrário, em toda a extensão da Bíblia, nós vemos ela proibindo, né, qualquer tipo de exploração, seja no aspecto físico, econômico ou social, né? Há leis específicas na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, para protegerem as mulheres em muitas medidas, tá? E evitar que as mulheres fossem controladas ou humilhadas, tá? Então,
agora que nós vimos o que ela não ensina, né? O que de fato a Bíblia ensina sobre homens e mulheres? Preste atenção. Ela ensina que Deus estabeleceu um padrão para o relacionamento conjugal entre homem e mulher. E neste relacionamento, homem e mulher têm papéis que são únicos, certo? Papéis únicos. Então, apesar do preconceito que existe, né, na sociedade sobre algumas palavras bíblicas como cabeça, né, e submissão, aplicada aquela primeiramente ao homem, esta última à mulher, né? Posteriormente vamos explorar mais esses conceitos, mas é importante nesse momento entender como Deus fez homens e mulheres para serem, por um lado, iguais e, por outro lugar, únicos, né? Únicos em sua condição, né? No seu sexo, tá bom? Bom, na sociedade nós não vamos encontrar essa resposta, tá certo? Porque não existe um consenso na nossa cultura ou na nossa sociedade sobre qual é a natureza de homem ou de mulher, qual é a natureza da masculinidade ou da feminilidade, quais são as funções do homem ou da mulher dentro do seu casamento. Não existe. E eu posso dizer para vocês, conquanto que a nossa sociedade ocidental, pelo menos, ela teve origem nos pressupostos cristãos, eu posso afirmar que esta confusão sobre a masculinidade e a feminilidade, elas existem porque a nossa sociedade rejeitou ou simplesmente não conhece a respeito do relato bíblico da criação. Tá? E é por isso que a maioria dos conceitos que nós temos, tanto do que é ser homem, do que é ser mulher, de quais os papéis dentro do casamento, não tem nada a ver com a Bíblia. Elas têm mais a ver, talvez, com a nossa cultura, com a nossa história familiar, com uma filosofia popular, mas não tem nada a ver com as Escrituras, tá certo? Bom, nem sempre foi assim, tá? É possível afirmar que há mais de um século atrás, né, 100, 150 anos atrás, as nossas sociedades ocidentais e talvez um pouco mais nos países protestantes, né, países de matriz protestantes, havia uma aceitação por essas definições bíblicas, né, históricas a respeito do que é ser homem e do que é ser mulher. E um fato curioso, né, naquele tempo, a taxa de divórcio era algo entre 1 para cada 40 casamentos, tá certo? 1 para cada 40. Era algo muito raro de acontecer. Lógico que tinha os problemas do pecado, do mesmo jeito. Mas uma separação assim tão radical, ela era virtualmente inexistente. Hoje em dia, em que as pessoas argumentam que homens e mulheres eles são totalmente iguais e que não existe uma definição de papéis dentro do casamento, cada um é que se ajeita como melhor entender, etc. Essa ambiguidade, né, nessa compreensão moderna dos papéis leva, né, direta ou indiretamente, a uma taxa de divórcio de 50%. 1 a cada 2 casais se separam. Tá? É lógico que essa compreensão ambígua não é o único fator, mas certamente contribui para isso. Então, a gente tem que voltar para as Escrituras. E quando a gente volta para as Escrituras e vai lá no início, lá no livro do Gênesis, a gente vê que a Bíblia ela dá uma visão geral de que tudo que Deus fez, do jeito que ele fez, teve um planejamento, teve uma ordem
inteligente, intencional, deixada por Deus para a humanidade, tá? E especificamente em Gênesis, então, a gente vê que Deus criou a humanidade com uma capacidade muito distinta, muito diferente do resto da criação, certo? O homem é um ser racional, ele tem um valor, ele tem um respeito, ele tem uma glória que os animais, as outras criaturas não têm. Mas esta glória é referido nas Escrituras que ela não é diferente em relação ao homem e à mulher. Pelo contrário, Gênesis 1, 27 nos diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, tanto o sexo feminino quanto o masculino foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus, que é justamente essa característica, né, que torna os homens distintos da criação e, mais especificamente, o fato dele ter igualdade de valor diante de Deus, dele ter igualdade em sua habilidade de se relacionar com Deus, tanto homem quanto mulher, e também homens e mulheres são igualmente responsáveis diante de Deus, tá certo? Isso, então, é uma característica na qual homem e mulher se correspondem, né? Eles são idênticos diante de Deus. É o que se chamaria na teologia de igualdade ontológica, ou seja, quanto ao seu ser, né? Eles são iguais, eles são intencionalmente criados por Deus, iguais, independentes do seu gênero, tá certo? Se você for adiante nessa mesma narrativa, né? No versículo 26, você verá o seguinte, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, etc, etc. E no versículo 28, Deus abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai, encher a terra, sujeitai-a, dominai-a, etc. Ou seja, também nessa ordem cultural, de dominar a terra, de cultivar a terra, de sujeitar a criação, aqui estão representados o homem e a mulher. Né? Está no plural. Né? Deus os abençoou e disse. Né? Então, não é o homem o corregente da criação, mas é o homem como humanidade. Homem, masculino e mulher. Ok? Então, eles ambos, né, compartilham deste domínio sobre as criaturas terrestres, ok? Um outro aspecto no qual homem e mulher são semelhantes, a gente vê no Novo Testamento Pedro dizendo, né, 1 Pedro 3,7, que são ambos igualmente herdeiros da graça da vida. Então, quanto à salvação, quanto à redenção, quanto a glória celestial, né? Homens e mulheres são herdeiros da mesma forma. Então não existe distinção na maneira como Jesus Cristo aplica a sua obra redentora a homens e mulheres. Isso leva o apóstolo Paulo também a dizer, lá em Gálatas 3, 28, que não existe homem e mulher. Né? No caso, o que ele está dizendo é que para a redenção não existe uma diferença entre homem e mulher. Não é que eles não existem, mas não existe diferença. O fato de serem homens ou mulher não importa para Deus no que se refere à salvação, tá bom? Então a gente vê que homem e mulher são iguais em muitas coisas, na maioria das coisas. Mas isso não quer dizer que Deus fez homem e mulher para serem iguais em tudo, tá certo? Na verdade, isso
é tão óbvio, né? Não precisaria nem ser dito, mas o óbvio muitas vezes tem que ser enfatizado. Você pode observar com seus próprios olhos, qualquer um pode, que as capacidades físicas de homens e mulheres são extremamente diferentes. Por isso até essa polêmica envolvendo nos esportes, né? A permissão para homens que se acham mulheres disputarem ali torneios no meio das mulheres, né? Teve uma luta livre até que uma mulher foi severamente espancada, porque a força do homem biológico ela supere muito a força da mulher, né? Enfim, mas não é só isso, né? Características emocionais são diferentes, né? Características de comportamento social são diferentes. A gente vê isso até numa criança pequena, existem experimentos retratando isso, né? Não é uma coisa socialmente aprendida, isso vem com o próprio gene sexual, ok? E aí a gente vai lá em Gênesis 2 e a gente lê no versículo 18 o seguinte: Disse mais Deus o homem: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, nós vemos a necessidade de Deus, então, criar alguém igual ao homem em muitos aspectos, mas diferente em outros, quando, primeiramente, essa imagem de Deus no homem o fez um ser relacional e, portanto, ele não poderia viver só, né? Isso foi constatado, não como uma surpresa para Deus, mas um fato, né, que não podia ser ignorado. Então Deus cria a mulher e ele faz questão de agir de uma forma diferente para mostrar que ela é diferente, para mostrar que ela tem características únicas, que ela tem também papéis e funções únicas, tá? E então a fez para ser uma auxiliadora idônea. E a palavra idônea quer dizer alguém que corresponde, né? Alguém adequada, porque um outro homem, né, masculino, ele não poderia ser este companheiro. Por quê? Porque ele seria muito igual, né? Ele não teria a capacidade de completar o homem naquilo que ele não possuía. Ele seria apenas um clone, né? E quem era diferente dele? Os animais? Bom, os animais já eram diferentes demais, né? Não poderiam também correspondê-lo. Então, Deus trouxe alguém que seria idôneo ou idônea para tanto corresponder quanto para auxiliar. Então, isso mostra que a mulher foi planejada para Deus para ser uma combinação adequada para o homem, né? Alguém que fosse parceira, que correspondesse ao homem, né? nas suas necessidades, nas suas também dificuldades, nas suas lacunas, né? Não como uma cópia exata, um clone, né? E nem algo aberrantemente diferente, tá? Mas alguém correspondente. E por isso Deus então criou a mulher não do pó da terra como ele fez o homem, mas tirando a mulher do próprio homem, né? Fazendo ali uma cirurgia, né? A partir de uma costela da sua própria genética, tá? Isso justamente porque Deus queria enfatizar que ela não era menos valiosa do que ele. Não foi um novo ser criado, mas era o próprio homem na sua versão feminina. Deus demonstrou para o homem que ela foi criada para se corresponder com ele. E a resposta de Adão é incrível, né? Mostra que ele entendeu isso perfeitamente lá em 2:23, quando ele responde assim com uma extrema empolgação, dizendo: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne.
né, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada, né? A palavra mais atual seria mulher mesmo, né? Mas o trocadilho foi mantido aqui no português, né? Porque ele existe no hebraico. Né? O hebraico será chamado Ishá, porque do Ish foi tomada. Então, a palavra parecida, né? Então, Adão dá um nome para a sua mulher, né? Que era um nome que derivava do nome dele, né? Do nome que o definia como ser humano. Então, será chamado varoa, porque do varão foi tomado, ok? Então, vejam, há sim uma diferença, e essa diferença é para que a mulher fosse um complemento, não alguém inferior, né? Não alguém subalterno, não alguém para ser escravizada, mas alguém que era igual em dignidade, igual em glória, igual nas suas capacidades, igual na sua função, né, responsabilidade de dominar a terra, de procriar e povoar a terra, até porque o homem não poderia fazer isso sozinho, tá certo? Mas ela era diferente na sua função de corresponder e auxiliar. E não apenas isso, mas a gente vê que a ordem da criação já ilustra isso, né? Ilustra os papéis que Deus deu para se relacionarem, né? O homem, ao dar nome à mulher, né? Essa exclamação foi uma exclamação muito empolgante, né? Adão certamente ficou muito empolgado com a ideia de ter uma mulher, mas ele ali também, quase que instintivamente, ele cumpre ali o seu papel de líder, ao fazer o que ele já tinha feito com os animais, que era dar nome. Ao dar nome, ele estava apontando, né, a direção, ele assumiu um papel que Deus lhe deu, né, uma função que Deus lhe deu. Então, com alegria, ele reconheceu que Deus tinha projetado a mulher assim, para lhe ser correspondente, né, mas percebeu que ela tinha sido feita de modo único para poder experimentar uma perfeita harmonia. E foi assim mesmo que Deus projetou homens e mulheres, né? Para que eles pudessem trazer bênçãos, para que eles pudessem trazer glória para o seu cônjuge, né? O homem para a mulher para o homem. Então, a liderança do homem, ela não foi feita para que o homem subjugasse a mulher, mas para que ele trouxesse bênção para a sua mulher, né? Por outro lado, o auxílio que a mulher presta ao homem ao completá-lo, né, na busca pela sua missão, não é um ato de inferioridade, pelo contrário, é também um papel para retornar bênção, né, para retornar glória para o seu esposo. Então, o que Deus projetou foi uma harmonia entre liderança e auxílio, liderança e auxílio. E os maridos e as esposas, quando compreendem e buscam em Deus a capacidade para pôr isso em prática, encontram o maior e o mais saudável preenchimento que pode existir no casamento, tá certo? Então não é uma questão absolutamente de decidir quem é o inferior, quem é o superior, mas de duas pessoas igualmente valiosas abraçarem esta maneira única com que foram projetadas e se relacionarem, a mulher com seu marido com a sua mulher da maneira como ele também foi projetado. Tá bom, meus irmãos? Tem muito mais a ser dito sobre isso, né? Mas nós vamos deixar para o próximo encontro. Hoje eu queria que vocês compreendessem realmente como Deus fez homens e mulheres tão semelhantes, mas ao mesmo tempo tão únicos na sua individualidade. Como isso se completa e como isso concorre para que o casamento prospere, para que ele atinja o seu propósito, tá bom? Espero que Deus te ajude nessa missão e você pode pedir ajuda sempre que quiser, tá bom? Ao seu pastor, aos seus presbíteros ou a qualquer pessoa instruída na palavra de Deus para lhe dar esta valiosa ajuda, tá bom?
Gostaria apenas de dar aqui os créditos, né, ao pastor Randy Pope, que é autor de boa parte desse material que nós estamos usando nos primeiros encontros. Depois nós vamos usar outros materiais, tá bom? Mas fica aqui registrado o crédito. Muito obrigado. Deus abençoe você, seu casamento, sua família. Amém.